Bom dia! Hoje são 24 de outubro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Secretaria de Saúde. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação UPNET, UPNET. Veja a questão aí. Temos assim, entre aspas, um homem foi à floresta e pediu às árvores que estas lhe doassem um cabo para o seu machado. Fecha aspas. Sobre crase, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa correta. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traga uma informação sobre as orações acima, entendeu? Veja aí a oração, as orações, vou ler novamente. Um homem foi à floresta e pediu às árvores que estas lhe doassem um cabo para o seu machado. Fecha aspas. As palavras em destaque aí, estas lhe, você vê aí acima, estas lhe. Essas palavras aí, sublinhadas, isso aí, há uma incorreção aí, correto? Há um erro aí, em destaque. Nada, as alternativas aí, nada, as opções, nada tem a ver com essas palavras aí em destaque, estas lhe. Na verdade, o que está em destaque aí, preste bem atenção, é o A com crase em a floresta e as com crase antes de árvores, entendeu? Então, o enunciado da questão traz um erro aí. Repito, o que está em destaque aí, que a oração quer, é o A com crase antes de floresta e o as com crase antes de árvores, entendeu? E não o que está aí em destaque, estas lhe. Então, fixe sua atenção no A com crase antes de floresta e no as com crase antes de árvores, certinho? Então, fixe bem isso aí. Vamos lá. Opções A, B, C, D, E. Você vai encontrar aí a única opção que traga informação correta sobre a crase antes de floresta e sobre a crase antes de árvores. As. Certinho? 1 minuto. Depois eu volto. Vem cá. Senta aqui, senta. É Frida? É a menina do papai. Fica aqui. Vem. Senta aí. Deite-se aqui, ó. Perto de mim aqui, ó. Deite-se aqui. É o papai. É a neném do papai. É a neném do papai. Mexe aí não. Aí não pode não. Frida, mexe não. Pode não. Aí não.
Aqui. É o papai. Ai, vou fazer carinho. Vou fazer carinho. Ai, tico. Ai, tico. Ai, tico. Ai, tico. Ai, tico. Carinho. Aí, pronto. Fique aí, viu? É o papai, né? Fazer carinho na menina. Aí. É o carinho do papai. O papai, né, Frida? Papai ama você. Papai me ama. Papai me ama. Fiquei quietinha, viu? Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Veja bem. O que está em destaque na oração aí é a crase, o A com crase antes de floresta e o as com crase antes de árvores. As duas crases aí. E não estas palavras aí em destaque, ó, estas lhe, nada disso. Então vamos lá. Opção A diz assim: o acento grave no primeiro termo sublinhado se justifica pelo fato de não haver nele a presença da preposição a. Eis a afirmação da opção A. Está correto isso aí, gente? Claro que não. Errado. Veja bem, a opção A está dizendo que o acento grave, ou seja, a crase, nesse A aí, antes de floresta, um homem foi. Foi aonde? A floresta. A opção A está dizendo que essa crase aí, que esse aí está com crase, porque não existe aí a preposição a. Um absurdo. Ora, para eu ter uma crase, eu preciso da preposição a. E mais o artigo a. Então a opção A está dizendo que essa crase aí, ela se verifica, ela existe, porque aí não existe a presença da preposição a. Que absurdo. Que absurdo. Errado. A opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção correta, com a afirmativa correta. A questão quer. Então vejamos a opção B de bola. A opção B de bola está dizendo assim: em ambos os termos sublinhados, inexiste a presença do artigo a. A opção B é uma opção mentirosa. Está dizendo aí, afirmando uma mentira. Ela está dizendo que nesse A com crase antes de floresta e nesse As com crase antes de árvores, e pediu a quê? As árvores. A opção B está dizendo que esse A antes de floresta com crase e esse As antes de árvores também com crase, diz a opção B que isso aí existe a crase porque o artigo A não está aí. Que mentira, gente. Isso é mentira. Para formar a crase eu preciso da preposição a e do artigo a. E a opção B está dizendo que a crase existe aí porque não existe o artigo a. Um absurdo. Não existe crase sem o a. Eu preciso do a. Entendeu? Então a opção B está mentindo. Vejamos a opção C de casa. Está dizendo o seguinte: apenas no segundo termo sublinhado, o segundo termo aí, é a crase as, antes de árvores. O primeiro termo, a floresta, a, com crase, a floresta é o primeiro termo em destaque, a crase. E a segunda crase aí, as, no plural, antes de árvores. Então a opção D, a opção C está dizendo que nessa crase aí, antes de árvores, as, existe a presença, está dizendo assim, que apenas no segundo termo sublinhado, nesse as aí, existe a presença da preposição a. Apenas nesse termo aí, nessa crase.
Na outra crase, um homem foi à floresta, ela está dizendo que não existe aí a preposição a. A preposição a só existe na segunda crase aí, as. É mentira. A preposição a está na primeira crase, a floresta, e está também na segunda crase, as, de árvores. Entendeu? Veja bem, a opção C de casa está dizendo que apenas na segunda crase, aí existe a presença da preposição a, apenas na segunda crase. Apenas na segunda crase, não. Também na primeira crase, porque para que eu tenha crase, eu preciso da preposição a. Viu aí? A opção C está errada também, cuidado aí. Vejamos a opção D de dado. O acento grave no segundo termo sublinhado se justifica por iniciar um complemento verbal que exige preposição, indicando, portanto, a presença simultânea da preposição a e do artigo as. Veja bem, a opção D de dado está fazendo uma afirmativa em relação à segunda crase. Então, veja bem, ela está dizendo, a opção D de dado, que esse as aí, craseado no segundo momento, e pediu as árvores, ela está dizendo aí que essa crase aí se justifica por iniciar um complemento verbal que exige preposição. É verdade? É verdade. Qual é aí o complemento verbal aí? E pediu a quê? Pediu as árvores. O verbo pedir aí, transitivo direto e indireto. Pede um complemento com preposição e sem preposição aí. E pediu o quê? Que estas lhe doassem um cabo para o seu machado. Uma oração objetiva direta. E pediu a quê? As árvores. Então veja aí, pediu alguma coisa a algo. Nessa oração aí, simbólica. Pediu a quê? As árvores. Olha aí a preposição a, exigida pelo verbo pedir. Aí, transitivo direto e indireto. Entendeu? Aí, ó, quem pede alguma coisa a alguém ou a algo. Pediu o quê? Que estas lhe doassem. A quê? Pediu a quê? Olha a preposição a. As árvores. Viu aí? Então, as árvores aí é um complemento verbal, como diz a opção D de dado, que exige preposição a. É por isso que existe a crase aí. Aí continua aqui a opção D, indicando, portanto, a presença simultânea, ao mesmo tempo, da preposição a e do artigo as. Certinho? Crase aí, antes de árvores, porque temos aí a preposição a e o artigo no plural feminino as. A mais as, crase. Então, a opção D de dado está correta. Viu aí? Ela se refere apenas à segunda crase. Ela não está fazendo afirmação alguma sobre a primeira crase. A segunda crase. Entendeu? Corretíssimo aí. Vejamos a opção E. A opção E diz assim: em ambos os termos sublinhados, inexiste a presença da preposição a. A opção E está mentindo. Ela está dizendo que na crase aí, na primeira crase, a floresta, e na segunda crase, as árvores, as, com crase aí, ela está dizendo que nessas duas crases não existe a presença da preposição a. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Dizendo que não existe a preposição a em foi à floresta e pediu as árvores. Um absurdo isso aí. Para que haja crase, eu preciso da preposição a e do artigo feminino, singular ou plural, a, as. Resumindo, a única opção correta aí é a opção D de dado.
porque ela faz uma afirmação correta sobre a segunda crase aí, as, antes de árvores. Esse as aí, antes de árvores, é com crase, porque o acento grave aí se justifica a crase por iniciar um complemento verbal que exige preposição, indicando, portanto, a presença simultânea, ao mesmo tempo, da preposição a e do artigo as. Eis aí a opção correta, a opção D de dado. Mais um vídeo e muito obrigado.